Olá, turma, bom dia a todos vocês, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre alguns temas que foram trabalhados na terceira e na quarta semana do PET 2 de vocês. Bom, os principais temas trabalhados nessas 2 semanas são temas voltados para o meio agrícola, para o meio rural, para o espaço do campo. Basicamente, os temas que foram mais trabalhados nessas 2 semanas foram a Revolução Verde, o êxodo rural, a estrutura fundiária brasileira, a agricultura familiar e o agronegócio e os sistemas agrícolas no campo. Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre a Revolução Verde. Vou explicar o que foi a chamada Revolução Verde. Basicamente, a expressão Revolução Verde, ela vai se referir a um programa de inovações tecnológicas no setor do campo, da agricultura. Então, a Revolução Verde é quando se tem a introdução de máquinas, de insumos, de fertilizantes, toda essa mecanização sendo introduzida no campo. Aí tem-se a origem da Revolução Verde. E qual era o objetivo de criação da chamada Revolução Verde? O objetivo foi aumentar a produtividade da agricultura como um todo para que assim combatesse a fome mundial. Ou seja, então o objetivo de criação destas tecnologias, destes insumos, etc., foi a redução ou erradicar a fome mundial. Porém, no entanto, o aumento da produção ele não foi suficiente para acabar com a fome mundial, como sabemos. Por quê? Porque entre os problemas encontrados estava principalmente o fato de que os alimentos produzidos nos países em desenvolvimento era e ainda são destinados aos grandes países, ou seja, aos países desenvolvidos. Então, deste modo, esta foi a chamada Revolução Verde, ou seja, a introdução de todo um pacote mecanizado, de ferramentas, agrotóxicos, etc., no campo. Em relação à Revolução Verde no Brasil, ela inicia a partir das décadas de 1960 e 1970. E a Revolução Verde no Brasil permitiu que o nosso país se desenvolvesse tecnologicamente no aspecto da agricultura. Com as inovações agrícolas no nosso país, houve um surto no desenvolvimento agrícola na década de 1990, transformando o país em um dos recordistas mundiais de produtividade e de exportação. Porém, apesar desses grandes índices maravilhosos que o país obteve, os brasileiros ainda assim enfrentavam e enfrentam grandes problemas sociais, entre eles a desnutrição, a fome e a pobreza. Então, a Revolução Verde no Brasil, ela inicia a partir das décadas de 1960 e 1970, com aquele mesmo pacote que ocorreu nos outros países do globo como um todo, ou seja, mecanização, fertilização, agrotóxicos, etc. A Revolução Verde no Brasil fez com que o nosso país alcançasse altos índices de produtividade, certo? Hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundiais na questão da agricultura, ok? E outro ponto muito citado nestas semanas de vocês é a questão do êxodo rural. Basicamente, o êxodo rural é o deslocamento, ou seja, a migração de trabalhadores rurais que residem do campo em direção aos grandes centros urbanos. E o êxodo rural ele ocorre quando há o deslocamento de um grande número de habitantes do campo para as cidades, ok? O êxodo rural, por sua vez, ele resulta em diversos problemas no campo. Gera a diminuição da população rural de determinado país, apresenta um panorama de escassez de mão de obra no campo e automaticamente diminui a produção de alimentos e
matéria-prima. Dessa forma, força a inflação e há aumento no custo de vida. Então este é o êxodo rural. Passando para mais adiante, encontramos outro tema trabalhado nessas 2 semanas de vocês, que é a questão da estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? Basicamente, a estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um determinado país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. Basicamente, a estrutura fundiária brasileira, ela é uma estrutura fundiária que se baseia na concentração de terras em uma pequena parcela da população. Ou seja, o nosso Brasil, nós somos um dos países que possui o maior número de áreas agricultáveis, ou seja, de áreas que estão prontas para o plantio. Porém, esta grande propriedade de terra, ela se concentra na mão de pouquíssimas pessoas. Sendo assim, nós temos uma concentração fundiária nas mãos de poucos no nosso Brasil, ok? Outro tema muito falado também sobre a questão da agrária, a questão da agricultura, é a agricultura familiar e o agronegócio. Qual a diferença entre a agricultura familiar e o agronegócio? Basicamente, a agricultura familiar é assim classificada porque quem trabalha na agricultura familiar são os próprios membros de uma mesma família, que lidam com a produção e a colheita. Então, a produção baseada na agricultura familiar é aquela que é feita em pequena escala, geralmente em minifúndios, ou seja, em terrenos, propriedades menores. Basicamente, o objetivo da agricultura familiar é gerar o próprio sustento daquela determinada família. E caso ocorra que sobra estes produtos, esta família irá vender para ganhar um dinheiro extra. Já o agronegócio, por sua vez, ele se mantém nas mãos de uma pequena parte da população e se mantém com a obtenção e plantação de grandes quantidades de terras. E essas terras são principalmente para a produção internacional, ou seja, o agronegócio é quando se tem aquelas grandes produções no campo, certo? Aquelas grandes produções de banana, de laranja, de soja, etc. Então o agronegócio ele é realizado em grandes porções de terra. E a produção do agronegócio, ela geralmente é exportada, ou seja, ela é mandada para fora do nosso país. O Brasil é um dos países mais fortes na questão do agronegócio no mundo, principalmente com a soja. Em relação a esses tamanhos das propriedades, nós temos os chamados latifúndios e os minifúndios. Os latifúndios, como vocês próprios já estudaram, são aquelas porções de terras maiores. Pelo contrário, nós temos os minifúndios, que são os terrenos menores. Por fim, temos, nestas 2 semanas, sendo trabalhado também, a questão dos sistemas agrícolas. Nós vamos ter 2 sistemas agrícolas que são utilizados no mundo, que é o sistema intensivo e o sistema extensivo. Como podemos distinguir esses sistemas? Então, os sistemas agrícolas, eles se distinguem a partir do tamanho da área cultivada e do índice de produção alcançado. Quando falamos em sistemas agrícolas, nos referimos à agricultura, que se apresenta de 2 formas, como eu falei, a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Mas o que é a agricultura intensiva? Como ela ocorre? A agricultura intensiva ela é usada em todas as etapas da produção de uma determinada produção que possui um grande número de quantidades. Este sistema agrícola ou intensivo, ele é marcado pela aplicação de técnicas modernas e tecnologias.
Então, o que é a agricultura intensiva? É quando se tem a produção em larga escala, em latifúndio, voltada para o exterior, tem a utilização de máquinas como, por exemplo, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, etc. Além de ocorrer a utilização de insumos, além das técnicas de preparação do solo, etc. Então a agricultura intensiva é toda aquela agricultura mecanizada, voltada para o exterior. Já a agricultura extensiva é aquela que geralmente é utilizada a partir de elementos encontrados na natureza, sem a inserção de tecnologias. Por isso aqui há uma menor produtividade. Geralmente as técnicas utilizadas na agricultura extensiva são as técnicas rudimentares, ou seja, a utilização do trabalho braçal, manual. Então, basicamente, na agricultura extensiva nós vamos ter uma produção que ela depende unicamente e exclusivamente da fertilidade natural do solo, por não geralmente usar insumos agrícolas e entre outros. A agricultura extensiva ela é muito utilizada em países subdesenvolvidos, ok? A agricultura extensiva também, costumeiramente, é desenvolvida em minifúndios, ou seja, em porções de terras menores. Pessoal, por hoje é só. Hoje foi para explicar essas 2 semanas que todas elas falaram sobre questões do campo, questões agrícolas. Espero que todos tenham entendido os assuntos aqui trabalhados. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, entrar em contato comigo. Estarei aguardando todos vocês. Todos tenham um ótimo dia e até mais. Obrigado.